Bem-vindo ao capítulo final de Os Dias de Noé. Meu nome é Jeff Wright. Noé fez seu último apelo para o povo que permanecia diante da arca. A partir dali, suas decisões estavam seladas. Desde 1844, a mensagem de Noé tem sido repetida pelas 3 mensagens angélicas e tem sido pregadas desde então até hoje. Já não resta muito tempo até que a crise da marca da besta tome conta do mundo. Ela levará todos a decidirem entre aceitar ou rejeitar o convite feito para entrarmos na Arca da Aliança Eterna. O propósito desta crise é provar o coração do homem, para ver se nele reina o egoísmo ou o abnegado amor de Deus. A crise não desenvolverá a fé de ninguém, mas revelará aqueles que de fato creem nas promessas de Deus. Após ser dada a última advertência e feito o último apelo para se entrar na Arca da Aliança Eterna de Deus, a porta da salvação será fechada, assim como nos dias de Noé. Após o fim do tempo de graça, 7 pragas cairão sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus. E ao final dessas 7 pragas, Jesus voltará. A segunda vinda de Cristo é o ápice da esperança do cristão. Mas poucos sabem como se preparar, pois dessa vez Jesus não voltará velado na fraqueza da humanidade. Ele virá na força e poder de Deus, como um fogo consumidor. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se derreterão em um fervente calor, e os céus em fogo se dissolverão. Um fogo segue adiante dele, queimando os inimigos ao seu redor. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais dos campos, os animais que rastejam sobre o chão, e todos os homens sobre a face da terra tremerão diante de minha presença. As montanhas serão derrubadas para o chão, e os lugares altos cairão. Cada muro cairá por terra. Todas as cidades do mundo desmoronarão diante da presença do Senhor. A terra será arruinada, ela será purificada, ela será incrivelmente abalada. A terra cambaleará como um bêbado, será removida como um casebre. O nosso Deus virá e não manterá silêncio. Um fogo devorará diante dele. O seu redor será extremamente tempestuoso. As montanhas tremerão, os montes derreterão. Toda a terra é queimada pela sua presença. Sim, o mundo e tudo o que nele habita. A missão das 3 mensagens angélicas é preparar um povo que esteja de pé diante de Deus. E a terceira mensagem angélica faz uma advertência solene àqueles que não estiverem preparados. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Trata-se realmente de um convite, não apenas para escapar da Babilônia, mas é um convite para entrar na presença de Deus. Ou seja, não apenas evite o dilúvio, mas entre na arca. Deus preparará um povo que permaneça em sua presença. Eles compreenderam a natureza do fogo consumidor. Isso é importante, pois ao compreendermos isto, saberemos como nos preparar para encontrá-lo. Em nossa condição pecaminosa, se aparecêssemos diante de Deus, seríamos extintos num instante. Quando você olha para o reino do céu, quando você olha para o trono de Deus, a Bíblia diz em Daniel capítulo 7 que o trono de Deus é como chamas de fogo e as suas rodas como fogo ardente. Se analisarmos a história da queda de Lúcifer, veremos que a Bíblia diz que ele caminhava em meio às pedras de fogo. Em Hebreus, a Bíblia diz que os anjos dele são como labaredas de fogo. Aqueles que forem remidos, um dia ficarão de pé no mar de vidro misturado com fogo. Jeremias diz, a palavra dele não foi como fogo ardente encerrado nos meus ossos. E daí a Bíblia nos diz em Deuteronômio 33 que da mão direita de Deus saía uma lei de fogo. A Bíblia diz claramente que Deus é um fogo consumidor. Em Daniel diz que um rio de fogo manava e saía de diante dele. Então o que você vê aqui é um ser de fogo. Portanto, Deus é fogo. Então aqui tem essa imagem de que o céu é um lugar cheio de fogo. E a maioria das pessoas, quando pensam num lugar com fogo, pensam no inferno. Mas por que Deus se manifesta através do fogo? Por que ele está sempre cercado de tanto fogo? A Bíblia nos diz no livro de Cantares que o amor é como uma chama.
Pois o amor é mais forte do que a morte. O ciúme é cruel como a sepultura. As brasas são brasas de fogo, que possuem a chama mais violenta. Muitas águas não podem apagar o amor, nem mesmo inundações afogá-lo. O fogo é um símbolo de amor. Não é que Deus esteja tentando assustar as pessoas ou nos assustar, mas ele se manifesta através do fogo porque o fogo é um símbolo celeste do amor. Deus quer que nós sejamos capazes de estar na presença dele. Mas porque nós pecamos, nós passamos a ter medo desse fogo. O pecado é como se fosse um material combustível. O pecado não pode existir na presença de Deus. Em nossa condição pecaminosa, se aparecêssemos diante de Deus, seríamos extintos num instante. Então todo o propósito é: como que eu posso fazer para que o homem possa estar novamente na minha presença sem ser destruído ou consumido? A Bíblia nos conta a história de um pai que foi separado de seus filhos e que anseia se reunir com eles. Há uma ótima ilustração que revela como Deus preparará o seu povo para permanecer em sua presença. Essa ilustração é o santuário. Na verdade, é para isso que ele serve. E que me faça um santuário para que eu habite entre eles. O propósito do santuário era instruir o ser humano sobre qual a sua condição deveria ser para que Deus possa habitar nele. Deus quer habitar em seu povo, mas ele não pode habitar neles enquanto eles estão agarrados ao pecado. Se você abandona o seu pecado e o coloca sobre o único capaz de removê-lo, bem, você então poderá continuar a viver, pois Deus não quer destruir o homem, mas sim o pecado. Deus, no final das contas, não quer nos consumir, ele quer consumir o pecado e não a nós. O santuário revelava como seria o plano de Deus para acabar com o pecado. Ele separa o pecado do indivíduo, e assim ele pode focar em destruir o pecado. É esse o propósito. Quando os filhos de Israel estavam sendo libertos da escravidão egípcia, nós vemos o processo do santuário guiando eles desde a escravidão e preparando eles para que entrassem na terra prometida. Moisés mandou que os filhos de Israel sacrificassem o cordeiro, o que apontava para o altar de sacrifício. Depois que os filhos de Israel sacrificaram o cordeiro, eles chegaram ao Mar Vermelho. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 10 que isso representa o batismo, que aponta para a pia, o próximo utensílio do santuário. Todos atravessaram o mar e foram todos batizados em Moisés na nuvem e no mar. Nós precisamos ser batizados em seu Espírito, precisamos ser purificados. O batismo representa uma purificação, um novo nascimento. E depois que eles cruzaram o Mar Vermelho, Deus faz cair maná do céu, que é o símbolo da mesa com o pão da proposição, a palavra de Deus. E então Deus diz a eles: vós me serei um reino sacerdotal e um povo santo. Este castiçal de 7 ramos era um símbolo do povo de Deus. Eu também te darei como luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Em Êxodo 19, Deus manda Moisés dizer ao povo de Israel que eles deveriam se preparar por 3 dias, orando, suplicando e preparando seus corações. O que aponta para o altar de incenso, as orações. Porque em Êxodo 20, Deus desceria e falaria a eles os 10 mandamentos. Então nós temos a lei de Deus sendo dita, a presença dele. Os filhos de Israel estavam basicamente olhando para o compartimento santíssimo do santuário. Então nós vemos esse padrão no santuário, indo desde a escravidão até a presença de Deus, sendo ilustrado na maneira com que os filhos de Israel foram guiados da escravidão até a presença de Deus. A terra tremeu e os céus derramaram chuva na presença de Deus. Até mesmo o próprio Sinai foi abalado na presença de Deus, o Deus de Israel. O último pedido de Jesus a seu Pai foi habitar com aqueles que o amavam, que experimentassem a verdadeira revelação de seu amor sem serem consumidos pelo fogo. As 2 promessas da aliança eterna servem este propósito. Deus promete mostrar misericórdia ao homem e santificá-lo, para assim atender à oração de Cristo.
É espantoso, mas não surpreendente, que encontremos os símbolos dessas duas promessas manifestados na glória de Deus no lugar santíssimo. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. O profeta ficou atônito ao ver a volta de Cristo em sua visão. Isaías disse: Quem dentre nós habitará no fogo consumidor? Quem dentre nós habitará nas chamas eternas? Isaías responde a sua própria pergunta dizendo: Aquele que anda em justiça. Nós lemos que é o justo que habitará com o fogo eterno. Como entrar na presença de Deus em sua vinda? Um dos melhores exemplos é o de Noé. Ele é chamado de o pregador da justiça. Quando analisamos a questão de entrar na presença de Deus, esta ideia é apresentada no tempo de Noé, quando Noé e sua família entraram na presença de Deus por meio da fé ao terem entrado na arca. Então o Senhor disse a Noé: Venha você e toda a tua casa para dentro da arca. Quando Deus disse venha, foi um convite a Noé para ir ao mesmo lugar onde estava Deus. E de acordo com este verso, Deus estava na arca. O que Deus estava convidando Noé a fazer era estar em sua presença. E é essa a essência da aliança dele. É como um acordo, é como um casamento, sabe? Eu e você vamos morar juntos. E isso é exatamente a mesma coisa do que a aliança nos nossos dias. É Deus nos procurando nos trazer até a presença dele. E a razão pela qual Noé pôde entrar na presença de Deus é dada no mesmo verso: Pois tenho visto que você é justo diante de mim nesta geração. Noé foi um justo. Ele construiu a arca, mesmo sem nunca ter visto chuva, sem nunca ter visto dilúvios. Ele somente caminhou pela fé, e essa é provavelmente a principal característica que o distinguia de todos os demais. Pela fé, sendo Noé alertado por Deus sobre as coisas que ainda não se viam, e movido pelo temor, preparou a arca para a salvação de sua casa, pela qual ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é por meio da fé. Como Noé tornou-se herdeiro da justiça? A resposta está neste verso. Foi porque ele preparou a arca. Em essência, a arca de Noé era um santuário, um lugar de descanso para a presença de Deus. Nós também temos uma arca a preparar. Devemos ser santuários vivos para que Deus habite em nós. É como diz Paulo: Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Através do processo do santuário, conforme o homem se aproximava de Deus, ele mesmo era transformado. Era feito em um santuário vivo para que habitasse a presença de Deus. Então o santuário é como se fosse a cabine de troca, podemos assim dizer. É ali que nós entramos e uma transformação ocorre. É uma mudança real da injustiça para a justiça, que nos permite que nós, por fim, possamos estar na presença de Deus, face a face. Deus deu a Noé o projeto de seu plano para salvá-lo, e Noé cooperou com o plano de Deus ao construir a arca. Da mesma maneira, Deus nos deu o projeto do santuário, e nós devemos cooperar com o plano de Deus para nossa salvação e preparando-nos para habitar em sua presença ao andarmos pelo processo do santuário. Pois vocês são templo do Deus vivo. Como Deus disse: Eu habitarei neles, e andarei neles, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Se você olhar para o santuário no Velho Testamento, você vai ver que no momento em que todos os utensílios do santuário foram colocados em seus lugares, foi aí que a presença de Deus encheu o tabernáculo e o santificou. No final das contas, o que Deus está tentando fazer é colocar esses utensílios do santuário em seus lugares em nós. Isso significa o altar de sacrifício, se estamos vivendo uma vida de sacrifício, se estamos vivendo uma vida de pureza, a pia. Se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, a mesa. Se estamos deixando nossa vida brilhar, o candelabro. Se nós estamos intercedendo, orando e em comunhão com Deus. E em última análise, quando Deus tiver um povo no qual esses utensílios do santuário estiverem em seus lugares e funcionando, Jesus virá novamente para habitar nesse santuário, tanto num sentido espiritual quanto num sentido literal.
A presença dele irá nos santificar quando nós seguimos o plano dele para a santificação. Afinal, por que Jesus ainda não voltou? O que ele está esperando? O próprio Jesus nos disse que, assim como nos dias de Noé, também seria na vinda do Filho do Homem. Assim, podemos nos perguntar: o que Deus aguardava nos dias de Noé antes de enviar o dilúvio? Pedro diz que o longânimo Deus aguardou nos dias de Noé enquanto a arca era construída. Deus aguardou nos dias de Noé enquanto a arca era preparada. Hoje, Jesus aguarda pela mesma razão. Ele não está aguardando o mundo se afundar ainda mais em pecado. Ele está aguardando os poucos que se entregarão a Ele para tornarem-se vasos vivos, prontos para a presença de Deus. Preparar um povo para a presença de Cristo. Este é o propósito da terceira mensagem angélica. Ela é uma advertência contra adorarmos a besta e recebermos a sua marca. Mas este último conflito preparará o povo capaz de permanecer diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. So this message guides us into the most holy place, into the presence of the Lamb. Por essa razão, a terceira mensagem angélica e o santuário estão conectados. A presença de Deus habitava no santuário do Antigo Testamento no Lugar Santíssimo. E o sumo sacerdote só podia entrar no Lugar Santíssimo uma vez por ano. Contudo, o povo devia seguir o sumo sacerdote no Lugar Santíssimo pela fé. Tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19 fala sobre essa ideia de adentrar no lugar santíssimo por meio da fé. E este conceito tem sido um conceito difícil de os cristãos entenderem, pois, em primeiro lugar, eles não compreendem que existe um santuário no céu. Mas, quando eles finalmente compreendem esse conceito, muitas vezes eles não sabem o que isso significa. O lugar santíssimo do santuário celestial contém os 10 mandamentos. E no centro desses 10 mandamentos se encontra o sábado, que é o selo no centro dos mandamentos. Esse detalhe é muito importante, porque a terceira mensagem angélica fala daqueles que recebem a marca da besta. Ora, o mandamento do sábado conecta claramente a terceira mensagem angélica com o santuário, porque a terceira mensagem angélica lida com a questão do sábado versus o domingo, e o lugar santíssimo, obviamente, tem a lei, e no centro dessa lei está o sábado. Ao analisarmos a conexão entre a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14 e o lugar santíssimo, podemos compreender muito bem o que é que vai acontecer aos justos e o que acontecerá aos injustos. Aqueles que rejeitam as 3 mensagens angélicas, especialmente aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a marca, sofrerão o castigo do fogo. É o que diz na terceira mensagem angélica. Não poderão habitar na presença do fogo, mas serão consumidos pelo fogo. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Paulo também deixa a advertência da terceira mensagem angélica em Tessalonicenses. E vocês que estão atribulados, descansem conosco, quando o Senhor Jesus for revelado no céu com seus poderosos anjos em fogo flamejante, vingando-se daqueles que desprezam a Deus e que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes serão punidos com a destruição eterna pela presença do Senhor e pela glória de seu poder. Neste verso nos é revelado de maneira bem clara a maneira como nos prepararemos para a vinda de Jesus. Ela está no mandamento: descansem conosco. Apenas aqueles que entraram no descanso de Jesus permanecerão em sua presença. A terceira mensagem angélica também fala a respeito daqueles que rejeitarão o descanso sabático.
Não tem descanso, nem de dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. A terceira mensagem angélica, na verdade, está alertando as pessoas a não receberem a marca da besta, a não observarem o falso dia de adoração, mas a guardar o sábado, que é o selo de Deus, em homenagem ao grande Criador e ao grande Redentor. Enquanto aquele anjo voa, ele aponta para o santuário celestial, especialmente para o lugar santíssimo. E por quê? Porque a maneira de não recebermos a marca da besta é entrando por meio da fé no lugar santíssimo. No Salmo 91, Davi fala a respeito daqueles que entraram no lugar santíssimo. Ele diz o seguinte: Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Quando as 7 pragas forem derramadas, aqueles que entraram no lugar santíssimo pela fé não serão atingidos. Eles serão protegidos por santos anjos, pois Davi diz no primeiro verso: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Mas a Bíblia também revela a localização deste lugar secreto. Pois no tempo de angústia ele me esconderá em seu pavilhão, no segredo de seu tabernáculo ele me esconderá. É no santuário de Deus que o seu povo encontrará refúgio. Mas que local do santuário seria esse lugar secreto? Davi escreveu o seguinte: Tu os esconderás no segredo da tua presença. Esse lugar secreto era uma referência ao lugar santíssimo do santuário, que era onde a presença de Deus estava. Aqueles que entraram no Santíssimo pela fé, que estão sujeitos à lei dele, sujeitos à vontade dele, são eles que estarão no secreto da presença de Deus, o Altíssimo. E o Salmo 91 diz que nenhuma praga chegará perto destes. Então é muito significativo ver que no fim dos tempos, quando essas pragas forem derramadas, os únicos que escaparão das pragas serão aqueles que estiverem no secreto da presença de Deus. Aqueles que pela fé foram até o Santíssimo. Os que aceitaram a lei de Deus, aceitaram o sábado dele e, portanto, estão na presença de Deus. No lugar santíssimo do santuário estava a presença de Deus, a Arca da Aliança, e dentro da arca estavam os 10 mandamentos, também chamados de testemunho. Esta cena da sala do trono foi simbolicamente retratada na terra nos dias de Noé. Dentro da arca estava a presença de Deus, dentro da própria arca. E dentro dela estavam os testemunhos vivos, em cujos corações e mentes a lei de Deus havia sido escrita. Eles entraram na arca, mas espiritualmente entraram na aliança, que é o lugar mais sagrado, a presença de Deus. Esta cena é uma representação simbólica do último dia, no qual aqueles que entraram na aliança eterna ficarão de pé na presença de Cristo quando ele voltar. O ideal de Deus era mostrar para o ser humano: olhem, é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês possam estar na minha presença e não serem consumidos. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja bem o que aconteceu. Eles foram ordenados a se curvarem diante da estátua quando a música começasse a tocar. E como se recusaram, foram levados perante o rei. Este lhes deu outra oportunidade para fazê-lo. E se não o fizessem, seriam jogados em uma fornalha ardente. E eles não se curvaram. Ele então aqueceu a fornalha 7 vezes mais e os arremessou ali para dentro. Mas eles não foram consumidos, porque a presença de Deus estava lá com eles. Mas os soldados que jogaram eles na fornalha ardente, porque eles não estavam preparados para a presença de Deus, esse mesmo fogo destruiu eles. Mas não fez nada contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Por que esses 3 jovens não queimaram? A resposta é clara. Porque não havia pecado neles. Eles estavam tão unidos com Cristo que este estava com os 3 no fogo. O caráter deles fora tão refinado que não tinham mancha.
diante do Filho de Deus. Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor e permitiram que a graça de Deus purificasse sua vida do pecado, o fogo não os consumirá. Por terem obedecido a Deus, eles foram protegidos e purificados por Cristo. Eles puderam permanecer naquelas chamas e ficar ilesos. E, por outro lado, aqueles que os jogaram na fornalha nem mesmo chegaram a entrar nela e foram destruídos pelo mesmo fogo. Aqueles que forem justos serão cobertos pela justiça de Cristo. Não restará material combustível para queimar, e assim serão capazes de permanecer diante da santa presença de Deus. Já os maus serão consumidos por causa dos pecados aos quais se apegaram. E assim, nosso Deus é um fogo consumidor, e precisamos agora permitir que Cristo e seu Espírito nos purifiquem e nos santifiquem para podermos suportar a sua vinda. Caso contrário, nós fugiremos desse fogo, dessa glória. O fogo que deveria destruir aqueles homens não lhes fez nenhum mal, porque a presença do Filho de Deus estava com eles. Aí está uma lição para nós a respeito da segunda vinda de Cristo. Ao mesmo tempo que a glória de sua presença destruirá os maus, para os justos ele será uma arca de fogo. Assim como a cera que derrete diante do fogo, os ímpios perecerão diante da presença de Deus. Mas os justos devem se alegrar, que exultem diante de Deus. Sim, que eles exultem grandemente. Essas mensagens dos 3 anjos, elas nos apontam para a importância da justiça. A presença de Deus habitando em nós. É isso que nos prepara para estar na presença dele. A missão que Jesus veio cumprir na terra foi revelada em sua última oração. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. O último pedido de Jesus foi habitar com aqueles que o amavam, para experimentarem a máxima revelação de seu amor sem serem consumidos. As 2 promessas da aliança eterna servem este propósito. Elas revelam a misericórdia de Deus e a santificação do homem. Assim, a oração de Cristo seria atendida. É impressionante, mas não surpreendente, que os símbolos dessas 2 promessas estejam manifestadas pela glória de Deus no lugar santíssimo. O sábado é o sinal da promessa de Deus de santificar o homem, para que este habite diante da presença e glória de Deus. Em sua presença, o verdadeiro significado do descanso sabático é totalmente compreendido. Sem nada para separar o homem de Deus, ele encontrará o descanso eterno. Não mais tristeza, não mais dor ou doença ou sofrimento, pois em tua presença há alegria completa. Disse Davi: na presença de Deus, o homem verá o cumprimento do descanso sabático. Sendo assim, é pela manifestação da presença de Deus no lugar santíssimo que vemos representado o simbolismo e importância do sábado. E ligado à manifestação do fogo consumidor, Ezequiel viu o sinal da promessa de misericórdia, e era com a cor do âmbar, com uma aparência de fogo em meio dele. Era da sua cintura para cima, e a sua aparência da cintura para baixo, e vi como se fosse a aparência de fogo, e era muito brilhante ao redor dele. Ezequiel então explica em detalhes a aparência desse brilho em torno de Deus. Como a aparência do arco que surge nas nuvens em dia de chuva, assim era a aparência do brilho em torno dele. Essa era a aparência da glória do Senhor. Nesta manifestação da presença de Deus, estão representados os símbolos das promessas pelas quais o homem se preparará para habitar com Deus.
O sábado, dado por Deus para servir como uma aliança eterna, é um sinal da promessa de Deus de santificar o homem. E o arco-íris dado a Noé é um sinal da misericórdia, do perdão de pecados oferecido pela nova aliança. Ambas as promessas são garantidas pela vida e morte de Jesus. Ele viveu uma vida santa para que fôssemos santificados pelos seus méritos. E para pagar os nossos pecados, ele morreu em nosso lugar para que recebêssemos a sua misericórdia. Nestes dois símbolos manifestados pela presença de Deus, estão manifestadas a importância do Evangelho e da aliança eterna. Tudo isso para que os filhos que foram separados do Pai por causa do pecado possam ser reunidos a Ele no dia da sua vinda. Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso, Salvador, sejam a glória, a majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, agora e para sempre. Amém. A mensagem era: entrem na arca. E na verdade era um chamado para atrair as pessoas até essa arca segura, que é o lugar secreto do Altíssimo, o lugar santíssimo do santuário. E esse chamado é o chamado que tem sido proclamado desde 1844. Esse chamado tem direcionado a atenção da humanidade para a Arca da Aliança, que é onde está a lei de Deus, sobre a qual estava a presença de Deus. É como se essa mensagem estivesse chamando a humanidade para o local secreto do Altíssimo, onde existe segurança. Mas não por um dilúvio dessa vez, mas através do fogo sobre os ímpios. Então a nossa mensagem é a mesma: entre na arca. Não a arca que Noé construiu, mas a arca que Moisés colocou no lugar santíssimo. No final das contas, esse local secreto é a presença de Deus. Então, quando a presença de Cristo vier de novo, quando Cristo voltar pela segunda vez, nos é dito que essa terra basicamente será deixada num estado que não será possível habitá-la, por causa do fogo e da presença de Deus. Após a sétima e última praga, Jesus virá novamente. Sua presença abalará a terra, disparando uma cadeia de erupções vulcânicas ao longo do planeta. As montanhas escorreram diante de tua presença, assim como quando o fogo derretedor queima e faz as águas ferverem. A Bíblia diz que no juízo final cairá fogo do céu, e que este fogo também virá da terra. Ela fala sobre os armazéns de fogo e saraiva. E esse material que será usado para destruir está presente aqui na crosta da terra. No tempo do dilúvio, cidades, pessoas, animais, imensas florestas foram enterradas e desde então se transformaram em carvão e petróleo. Estas coisas frequentemente entram em ignição embaixo da superfície da terra. As rochas são aquecidas e, quando misturadas com água, o intenso calor provoca terremotos, vulcões e grandes rachaduras na crosta terrestre. E será por meio destes recursos que o mundo pré-diluviano enterrado pela água nas profundezas da terra virá à tona e será utilizado na destruição do mundo pelo fogo. Pegue aquele monte, o Santa Helena, e multiplique por 100, multiplique por 1000. Já temos exemplos de terríveis erupções vulcânicas, mas as que ainda virão acontecer serão numa escala difícil de imaginar agora. Nos dias de Noé, a água não somente veio do céu, mas também irrompeu de dentro do solo. E no tempo do fim, o fogo terá o mesmo comportamento. Conforme os relâmpagos do céu se unem ao fogo da terra, as montanhas arderão como fornalhas, derramando gigantescos rios de lava que cobrirão fazendas, vilas e cidades. A terra estará em convulsão. Haverá terremotos e erupções medonhos em toda parte. Agora, Isaías 24, no verso 5, nos dá o motivo. A terra foi corrompida pelos seus habitantes, porque eles transgrediram as leis, mudaram a ordenança, quebraram a eterna aliança. Por isso a maldição devorou a terra,
e aqueles que nela habitam estão desolados. Portanto, os habitantes da terra serão queimados, e poucos homens restarão. É interessante que diz que eles têm transgredido as leis. Lemos no livro de Deuteronômio que a aliança foi escrita em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Basicamente, o motivo se deve ao modo como o povo tratou a lei de Deus, e mais especificamente, o seu sábado. Apesar de o planeta ter sido destruído, o livro de Gênesis nos diz que apenas Noé sobreviveu, assim como os que entraram com ele na arca, e assim será no tempo do fim. Apenas aqueles que entrarem na arca da aliança eterna serão salvos. Durante este período, eles receberão a mesma misericórdia e proteção que Noé recebera. O arco-íris que Noé e sua família viram depois do dilúvio era, de certo modo, uma aliança eterna que não incluía somente a eles e as pessoas que viriam depois deles, mas também incluía a geração de Deus no tempo do fim, que seria protegida em meio às convulsões da terra que ocorrem durante o período da 7ª praga, como relata o livro de Isaías. Onde ele promete, da mesma maneira que sua aliança foi feita com Noé, que essa aliança não seria removida do povo de Deus. E embora a terra estivesse implodindo durante o dilúvio, ele preservou Noé, e ele ratificou isso com o arco da promessa. Deus diz que fará isso por seu povo nos últimos dias. Na minha ira eu escondi minha face de ti por um momento, mas com amor eterno eu terei misericórdia de ti, diz o Senhor, o seu Redentor. Pois isto é como as águas de Noé para mim. Pois assim como jurei que as águas de Noé não mais viriam sobre a terra, assim eu jurei que não mais miraria contra ti, e nem mais o repreenderia, pois as montanhas partirão e os montes serão removidos. Mas o meu amor não se apartará de ti, e nem a minha aliança de paz será removida, disse o Senhor que tem misericórdia de ti. Nesta passagem, Deus oferece à última geração a sua aliança de misericórdia que fizera com Noé antes do dilúvio. O arco-íris foi e ainda é o sinal da promessa de Deus de mostrar misericórdia. Isaías diz que essa promessa se estende a todos que habitam a terra ao dizer as montanhas partirão e os montes serão removidos. No livro de Apocalipse, vemos esse mesmo evento descrito no capítulo 16, quando lemos: E todas as ilhas sumiram, e as montanhas já não podiam ser achadas. E vemos neste capítulo que esse evento ocorre quando o 7º anjo derrama a 7ª e última praga. O arco-íris, que foi o sinal da promessa de misericórdia de Deus a Noé, também é o sinal de misericórdia de Deus para nós, assim como da sua promessa de proteção durante as pragas. O arco-íris da aliança eterna é tanto uma promessa de misericórdia para nos preservar da destruição do mundo por fogo, como foi para preservar Noé da destruição do mundo pela água. Quem já esteve no oceano durante uma forte tempestade sabe que é aterrorizante. No entanto, Noé foi preservado no meio dessa incrível tribulação. E a convicção de que ele preservou Noé durante o dilúvio nos lembra que ele pode nos preservar durante a tempestade que está por vir. Mesmo quando a 7ª praga está caindo e as montanhas estão sendo engolidas pelo mar, ele diz que a sua promessa de preservar-nos durante esse tempo ainda permanece. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria.
Veja, Noé mudou de um velho mundo para um novo mundo baseado na aliança que foi feita. E isso é a mesma coisa que Deus deseja fazer conosco. Essa aliança ela é projetada para nos levar de um velho mundo até um novo mundo. Embora o primeiro mundo tenha sido destruído pela água, o mundo da segunda vez será destruído pelo fogo. E Pedro sugere então que esperamos novos céus e nova terra, o que significa que vamos sobreviver a essa destruição. Nós vamos sobreviver a esse fogo. No livro de Isaías, Deus fala da criação de novos céus e nova terra. Toda a história do que aconteceu com Noé e o que acontece nos últimos dias é sobre como voltar ao jardim. Ele quer restaurar o paraíso para o homem e a pureza para o universo. E a nova terra será um lugar onde, de acordo com o livro de Apocalipse, não haverá mais lágrimas, nem pecado, ou morte ou sofrimento. Em outras palavras, tudo será perfeito. O mundo voltará à condição que era antes de haver pecado. Não haverá mais espinhos, ou morte, ou qualquer coisa na natureza que reflita impureza ou deterioração. Os padrões climáticos serão perfeitos. Não haverá dor, nem sofrimento, nem pranto. Então a própria Terra será, de fato, um reflexo puro do caráter de Deus e da glória dele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Seu santuário estará conosco. Deus viverá conosco. Vemos em Apocalipse que não há templo. Não há mais necessidade desse serviço. Não há mais necessidade do altar do incenso, a mesa com os pães, os castiçais, nenhuma destas coisas, pois esta obra já foi completada. Então, no final, esse é o propósito do santuário, como Deus vai lidar com o povo dele. Não há necessidade de um templo porque Deus é o templo. Portanto, o santuário estará completado por causa de Deus, por causa de Cristo. E nós, como seu povo, aqueles que escolheram estarem lá, reinarão com ele para sempre. Deus deseja, e Deus vai transformar esse lugar numa nova terra. Mas somente aqueles que aceitarem essa aliança e entrarem na arca estarão vivos, e sairão da arca para ver isso que aconteceu. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro ou dor, pois as coisas antigas passaram. E aquele que se assentava no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Aquelas coisas que nos causaram tanta miséria, tanto sofrimento e tanta dor desaparecerão, e nos serão dados uma nova terra e um novo coração. Mas nós ainda seremos... Eu ainda serei eu, você ainda será você. Mas seremos diferentes, porque não haverá dor, tristeza, ninguém morrerá, ninguém matará. Isso é amor. Supremo amor. Através dessa linha do tempo, podemos ver como a Bíblia previu cada movimento. Desde a história de Noé e do dilúvio, a profecia que apontava para o sacrifício de Cristo, a corrupção e restauração do santuário, até os eventos da atualidade. Este registro deixa claro que estamos vivendo no final do julgamento, os últimos momentos da história. Os dias de Noé são passado e a porta da graça de hoje irá se fechar. As últimas profecias do Apocalipse estão se cumprindo diante de nós. O papado e os Estados Unidos estão se aliando. Protestantes e católicos estão se unindo. E as bênçãos de comer, beber e casar-se estão sendo pervertidas por milhões e com apoio da lei. A liberdade religiosa está sendo atacada e revogada, e o papado e membros do Congresso estão pavimentando o caminho para um decreto dominical a fim de refrear os males de uma sociedade imoral. Jesus voltará muito, muito em breve. Você está pronto para encontrar-se com Deus?
De volta à nossa história. Um terrível mistério está chocando o mundo neste momento. Pássaros, peixes e todos os tipos de animais estão caindo mortos em grande número. Aparentemente, sem razão alguma. Pássaros caindo, um após o outro. Dúzias de baleias estão aparecendo mortas na costa do Alasca. Neste momento, barcos estão recolhendo milhares de peixes mortos. Um grande mistério assola o Novo México. Mais de 100 alces foram encontrados mortos em um rancho, a 20 quilômetros de Las Vegas. 8.000 pombos mortos na Itália. Centenas de pássaros mortos no Texas. 500 pássaros mortos em Louisiana. 100 pássaros na Suécia. 3.000 pássaros mortos no Arkansas. Centenas em Kentucky. Centenas de peixes mortos na Nova Zelândia. Milhares na Flórida. 40.000 caranguejos no Reino Unido. Quase 100.000 peixes no Arkansas. 2.000 peixes mortos em Maryland somente nas 2 últimas semanas. Especialistas procuram investigar o que está causando esta morte em massa. Eu queria saber por quê. O Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, pois não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Cara, isso é uma loucura. Um grande tsunami atingiu o nordeste do Japão, criando uma muralha de 4 metros de altura de água. Após o monstruoso terremoto aqui na Indonésia, surgiu um tsunami devastador após o terremoto. Se eu estivesse na arca, vendo o meu filho e a minha filha do lado de fora, o meu coração se partiria. O que eu poderia dizer? Que mensagem eu poderia dar a eles? E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra confusão entre as nações, e perplexidade com o bramido do mar e das ondas. Houve um tsunami enorme na costa pacífica do Japão. A destruição causada por ele é simplesmente impressionante. Esta temporada de furacões é a mais devastadora que já se viu. Objetos em chamas estão caindo do céu e explodindo sobre nós, causando pânico instantâneo. Uma série de tornados está varrendo Oklahoma, um deles com 1,5 km de largura. Incêndios na costa oeste, mais de uma dúzia deles ao longo da Califórnia. Provavelmente grande turbulência financeira no mundo, talvez desastres naturais, e devido ao medo as pessoas vão correr para as igrejas. A maior crise existencial de nosso tempo é a crise climática. É uma crise manifestada em desastres naturais de proporções épicas. A crise ecológica é uma crise de natureza espiritual. A encíclica Laudato Si é o documento papal mais importante a respeito do ambiente. Precisamos consumir menos, comprar menos. É necessário repensar nosso estilo de vida. O fato de ele estar trazendo empresas petrolíferas para conversar sobre o assunto é muito significativo. Ele clama por uma nova moralidade ambiental. A encíclica baseia-se numa simples premissa: qual mundo queremos deixar para nossos filhos? Ele concluiu que o aquecimento global é uma questão de moralidade. Numa questão em que os ativistas encontram apatia, cientistas do mundo desconfiança e instituições globais rejeição, uma celebridade radical do Vaticano está atraindo toda a atenção. Eu fui enormemente impressionado pelo Papa Francisco. Precisamos inserir princípios morais em nossa economia. Protestantes e católicos vão unir suas forças. Secretário-Geral das Igrejas Reformadas da América, presidente da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, presidente da Convenção Batista Nacional, superintendente-geral das Igrejas Pentecostais Internacionais, presidente da Associação Internacional de Evangélicos, Bernard Sr., presidente do Concílio das Igrejas da cidade de Nova York. O Papa viajou para a Suécia para encontrar-se com o presidente da Federação Mundial Luterana. Os dois líderes assinaram uma declaração conjunta que visa melhorar o relacionamento entre católicos e luteranos. Em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Luterana Protestante assinaram um acordo que trouxe um fim ao protesto.
Assinada em 1999, a declaração pôs um fim a um dos assuntos mais importantes que tem separado católicos de protestantes desde a Reforma. No acordo, os dois lados declararam que a fé não é a única coisa que leva à salvação. As obras também são necessárias. Isso trouxe um fim ao protesto de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. Mas e o seu? Se o protesto acabou, como podem haver igrejas protestantes? Talvez sejamos todos católicos agora. Uma das coisas que Deus colocou em nosso coração é colocar de lado nossas diferenças. Temos que nos unir. Os pentecostais, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, batistas e daí por diante. Todos eles acreditam na Trindade, na Bíblia, na ressurreição de Cristo, na salvação por meio de Jesus. Estes são os assuntos que importam. Mas a coisa mais importante é que, se você ama Jesus, somos do mesmo time. Líderes protestantes irão se unir ao poder do Estado e assim formarão uma imagem da besta. Quando você olha para o Papa Bento XVI, o que você vê? Deus. Eu acredito em uma América na qual a separação entre igreja e Estado é absoluta, em que nenhum poder católico diga ao presidente o que deve fazer ou como agir, e em que nenhum pastor protestante diga às pessoas em quem deve votar. Esse discurso é conhecido por milhões de americanos. Por que você o odeia tanto? É por causa da primeira linha, a primeira linha importante do discurso, que diz: eu acredito em uma América na qual a separação entre igreja e Estado é absoluta. E eu não acredito em uma América em que a separação entre igreja e Estado seja absoluta. Vamos falar agora sobre Deus e a Constituição. Veja o que um candidato disse ontem. Meus oponentes na corrida presidencial não querem mudar a Constituição. Mas eu acho que é muito mais fácil mudar a Constituição do que mudar a palavra do Deus vivo. É por isso que precisamos mudar a Constituição para que ela seja centrada em Deus e não tentar mudar Deus para que ele se adeque a alguma visão contemporânea sobre como tratamos um ao outro e as nossas famílias. Quando a América protestante fizer isso, eles terão formado a imagem da besta. Minha administração tem trabalhado lado a lado com os católicos a fim de promover os valores que todos nós compartilhamos como cristãos e americanos. A separação entre igreja e Estado não está na Constituição, nem na Declaração de Independência. Nós deveríamos estar influenciando nosso entretenimento, nossa mídia, nossos esportes, nossa educação e o nosso governo. Promover a liberdade religiosa ao remover restrições às igrejas, que agora serão permitidas a se envolverem politicamente. O presidente, rodeado por líderes religiosos evangélicos e vários outros grupos religiosos, assinou uma proclamação afirmando que agora o domingo é o dia de oração por aqueles que estão enfrentando. A nossa herança cristã será estimada e protegida e defendida, como vocês nunca viram antes. A pressão política vai ser aplicada para que o poder militar e policial sejam usados para perseguirem aqueles que creem na verdade bíblica. E o nosso próximo assunto é sobre a força-tarefa de liberdade religiosa. É claro que essa força-tarefa não defenderá a liberdade religiosa para todos os grupos. Essa força é um aceno para o nacionalismo cristão. 80 ministros de alto escalão do governo se reunirão para promover a liberdade religiosa. Estas são algumas das pessoas mais poderosas da América, que hoje se encontram reunidas na Casa Branca para terem estudos bíblicos. Esse grupo entrará na história por causa disso. Mas o que estaria por trás desse despertar religioso entre os políticos? Na última eleição, 80% de brancos cristãos evangélicos votaram para Donald Trump. Isso dá a ele uma enorme base de apoio, possuindo um grande poder para influenciar a política do governo. E o conselheiro evangélico de Donald Trump diz que Deus deu a ele a autoridade para livrar-se do ditador Kim Jong-un. O pastor Jeffrey, citando o livro de Romanos 13, atribuiu a Trump a seguinte passagem: pois ele é um servo de Deus, um vingador que executa a fúria de Deus sobre os injustos. Especialmente Romanos 13 dá ao presidente Trump a autoridade moral de aplicar qualquer força necessária. Este seria o presidente mais evangélico já visto? Sem sombra de dúvida. E vão apelar para os poderes do Estado, e as pessoas, pelo medo, vão dar ouvidos. Hoje estamos desintegrando a religião de todas as maneiras possíveis.
Creio que deveríamos discutir um projeto de lei exigindo que cada americano frequente uma igreja de sua escolha aos domingos. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca. Com uma queda de 37%, as ações da Apple afundaram. Esses mercados sofreram uma queda de 3 a 4,5%. Veja a velocidade na qual o mercado está se deteriorando. Uma queda de 600 pontos. Este foi o pior dia na Bolsa de Valores desde a quebra de 1987. Alguns pedem que a Igreja Católica Romana conserte a crise econômica global. O Papa Bento XVI conclama uma nova ordem mundial econômica. Na terceira encíclica de seu pontificado, o Papa denuncia a mentalidade de lucro a qualquer preço em uma economia globalizada. E ele lamenta a grande crise econômica pela qual passamos desde a Grande Depressão. O Vaticano se manifestou dizendo que a falta de igualdade econômica pelo mundo é muito perigosa. E a economia global precisa ser baseada no comportamento ético. Os sistemas financeiros precisam trabalhar em prol do bem comum mundial. O Vaticano clama por um Banco Central Mundial. A proposta é criar uma nova autoridade financeira, incluindo o Banco Central Global e o Imposto sobre Transações Financeiras Globais. Na última terça-feira, o Papa Francisco clamou por uma mudança na ordem econômica mundial. Este é um desafio econômico para o mundo todo, não apenas aqui na América. É um desafio em toda parte. Eu acho que serão necessárias várias alterações em políticas. O Papa deu sua opinião a respeito e nós estamos ouvindo. Você acha que pode haver uma nova moeda mundial que substituirá o dólar? A profunda crise financeira da Grécia está causando à Bolsa de Valores um grande problema. Essas coisas colocarão à prova o poder da América a nível global. A clara tarefa que temos hoje é na verdade, criar uma nova ordem mundial. A questão do sábado será discutida por todo o planeta. Agora, fale-me mais sobre o sábado, tirando a religião. O que ele significa para você? Bem, uma das ideias políticas inseridas na questão do sábado é a de que, como sociedade, nós temos o direito de ter controle sobre o nosso tempo. E, como uma sociedade democrática, nós queremos decidir se podemos trazer novamente certas leis sobre o que pode e o que não pode ser feito em um dia da semana. Nós queremos encorajar as pessoas a não trabalharem nesse dia. Os Adventistas do Sétimo Dia são uma denominação cristã e nós guardamos o sábado. Então, desde a minha infância, eu fui ensinado a guardar o sábado. Nós o fazemos a partir do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Os 10 mandamentos nos ordenam a guardar esse dia como sagrado. Eu já cheguei a confessar aqui pro Divon que por toda a minha vida eu pensei que o sábado fosse o domingo. Lá na Igreja Batista, eles dizem adore no sábado, adore no sábado. Mas você me corrigiu dizendo que não, o domingo é o primeiro dia da semana. O sábado é a partir do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Mas eu não vou mudar. Eles guardam o sábado porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mas aí veio o cristianismo e mudou isso. Eles fizeram do sábado o primeiro dia da semana porque nesse dia alguns eventos importantes aconteceram a Jesus. O imperador Constantino teria tido autoridade para transferir o sábado para o domingo. Mas, ao consultarmos a Bíblia, vemos que ninguém mais além de Deus teria autoridade para fazer isso. Não trabalhar aos domingos é a verdadeira liberdade. O que ele está dizendo é que esse trabalho duro que temos durante a semana e também no domingo está tendo um efeito negativo em nossas vidas. A lei dominical, a Bíblia fala de leis azuis, leis sobre o domingo que serão feitas, e elas são um indicador de que o fechamento da porta da graça está muito perto, que ele acontecerá muito em breve. Muitos estados ainda possuem as leis azuis em seus livros. Elas restringem aquilo que você pode comprar aos domingos. Elas se baseiam em um antigo conceito cristão trazido a este país dos tempos coloniais. E qualquer um que não se conforme com essa lei civil instigada pela igreja será perseguido. Os líderes religiosos nos Estados Unidos pressionarão bastante por uma lei dominical nacional, que finalmente levará a uma lei dominical de alcance mundial. E concluindo a diretriz de horas de trabalho, o domingo deveria ser o dia de descanso para os trabalhadores europeus. O domingo não deveria mais ser visto apenas como uma coisa religiosa. Deveria o sábado ser o dia de descanso? Podemos dizer que, como cidadãos e como país, o relacionamento é a coisa mais importante de nossa sociedade. Eu sugiro que deveríamos escolher um dia da semana
que priorizasse os relacionamentos. O governo italiano restringirá as compras aos domingos em grandes centros comerciais até o final deste ano. A razão é que o governo italiano acredita que as compras aos domingos estão destruindo as tradições familiares. Trabalhar aos domingos não é certo. Sim, e neste domingo várias lojas de utilidades domésticas decidiram quebrar a proibição, o que causou uma grande revolta que continua a chamar a nossa atenção. Há um artigo na Liberación que fala sobre a santidade do domingo. Ele alega que o nosso ritmo de consumo está roubando de nós o nosso senso de celebração do domingo como o dia do Senhor e da comunidade. O nosso catequismo em relação à Eucaristia se centraliza na importância da missa dominical. Como cristãos, nós celebramos a Eucaristia para nos encontrarmos com o Senhor, ouvir suas palavras, comer a sua mesa e, por meio de sua graça, cumprir a nossa missão neste mundo como membros do seu corpo místico, a Igreja. Sendo o dia da ressurreição e do derramamento do Espírito Santo, o domingo é o dia santo da cristandade. Como podemos passar por esse dia sem nos encontrarmos com o Senhor? Infelizmente, em muitas sociedades secularizadas, nós perdemos a importância do domingo. O Concílio do Vaticano II nos pede para celebrar o dia do Senhor como dia de alegria e descansarmos de nosso trabalho como um sinal da nossa dignidade de filhos de Deus. Cada domingo deve ser uma mostra da bênção eterna e do descanso para o qual somos chamados, o qual compartilhamos até hoje por meio da comunhão. No fim das contas, vamos à missa não para dar algo a Deus, mas para recebermos dele a graça e a força para permanecermos firmes em sua palavra. A terceira mensagem angélica é sobre entrar em harmonia com Cristo, para nos livrarmos da punição dos perversos. É por isso que João diz lá em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estamos vivendo na hora do último juízo da terra. A última crise está sobre nós, mas a porta da última arca ainda está aberta e Jesus ainda estende sua mão. Agora é a hora de entrar na aliança eterna. Ao entrar em seu descanso, apenas aqueles que recebem a sua misericórdia e são santificados serão protegidos por Deus até que a desolação passe. Volte seu rosto para o trono de Deus. Lá você verá o arco-íris da aliança, a promessa viva de Deus. Aqueles que aproveitam a provisão de misericórdia feita a favor deles e se apropriam dos méritos da vida e morte de Cristo, possuem o arco-íris da aliança, terão a certeza de sua aceitação por parte de Deus, tanto quanto dura o seu eterno trono. Durante o derramamento das 7 pragas e a vinda de Cristo, os justos habitarão seguros na presença de Jesus com grande alegria, ansiosos por um novo céu e uma nova terra, na qual habita a justiça. E finalmente, Deus habitará com o homem. Os dias de Noé foram um período em que a advertência sobre o juízo vindouro passou a ser proclamada. E no tempo do fim, a primeira mensagem angélica anuncia que a hora do seu juízo chegou. Noé pregou o Evangelho eterno, e no tempo do fim, a primeira mensagem angélica também prega o Evangelho eterno. A mensagem de Noé foi global, e no tempo do fim, as 3 mensagens angélicas também são direcionadas a todo o mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. Noé apelava para que o povo abandonasse seus ídolos e falsos sistemas de adoração. E no tempo do fim, a segunda mensagem angélica anuncia a queda de Babilônia, denunciando seus pecados e falsa adoração. Também anuncia o apelo de Deus: sai dela, povo meu, para que não participem de seus pecados e pragas. Nos dias de Noé, o povo foi testado. Aqueles que criam na promessa da aliança eterna deveriam entrar na arca. E hoje, no tempo do fim, a terceira mensagem angélica nos alerta sobre o futuro teste que determinará quem confiará nas promessas da aliança eterna através do sinal do descanso sabático. Noé foi um pregador da justiça,
Ele herdou essa justiça pela fé, que o preparou para entrar na presença de Deus. Da mesma maneira, a terceira mensagem angélica e a crise da marca da besta também revelará quem estará pronto para permanecer na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A arca serviu como um santuário para Noé e sua família. Ela foi um símbolo do lugar santíssimo, onde se encontra a presença de Deus, e era justamente dentro da arca que estava a aliança dos 10 mandamentos. Agora compreendemos o profundo significado dessa antiga história. Ela é uma lição que nos ensina como entrarmos no lugar santíssimo do santuário celestial. É por meio da fé no sangue de Jesus que nós também podemos descansar na presença de Deus, seguros dentro da arca da aliança. Deus disse a Noé: "Estabelecerei contigo a minha aliança, e tu entrarás na arca." Com estas palavras, Deus convidou Noé a entrar em sua presença, que é uma imagem do último convite de Jesus à humanidade para entrar na glória de sua presença na segunda vinda. As lágrimas de Noé em seus últimos apelos à humanidade foram um reflexo das lágrimas de Jesus em seus últimos apelos a nós por meio das 3 mensagens angélicas. Atenderemos hoje ao apelo para entrarmos na arca? Hoje o Salvador nos convida a entrarmos na arca com as seguintes palavras: Incline o seu ouvido e venha a mim. Ouça, e sua alma viverá. Eu farei uma aliança eterna contigo. Pecado e pecadores não existirão mais. Todo o universo será purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeita alegria declaram que Deus é amor. A decisão mais difícil que já tive de tomar foi a de guardar o sábado. Pois se eu decidisse guardar o sábado, eu teria que abandonar toda a minha filosofia de vida. E por acaso perdi família e amigos por causa dessa decisão? É claro que sim, praticamente todos eles.
mas também ganhei novos. Eu oro pelos meus antigos amigos, na esperança de que eles venham a compreender isso um dia. Mas a questão é que essa escolha tem seu preço. A Bíblia diz que se você não está disposto a deixar até mesmo pai, cônjuge e amigos por causa de Jesus, então você não é digno dele. Quando me apresentaram essa mensagem pela primeira vez, eu era cético a respeito de todas as religiões. Eu era cético a respeito da Bíblia, sabe? Eu via a Bíblia como um livro que foi escrito apenas por seres humanos. Mas quando me foi apresentado o elemento profético dessa mensagem, eu não consegui achar nenhum erro nela. E isso me deixou aterrorizado, porque eu cria que não existia verdade real. E eu fiquei assustado, porque eu sabia que se isso fosse verdade, haveriam mudanças que eu teria que fazer na minha vida. Eu era um artista de hip hop, fazendo tours, tendo contrato, e eu estava vivendo aquilo que eu queria ser a vida. Então, quando eu me confrontei cara a cara com as 3 mensagens angélicas, houve uma decisão que eu tive que fazer. O primeiro anjo disse, isso é a verdade. O segundo anjo disse, isso é a mentira. E o terceiro anjo disse, escolha. E eu vi a verdade, eu entendi ela. Eu vi o erro, eu entendi ele. E eu pensei, ok, eu tenho que fazer a minha escolha. Não tem nada mais que eu possa fazer. E eu rejeitei aquele contrato de $1 milhão e disse,